Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Ler e compreender fragmento de ensaio literário, reconhecer termos e expressões responsáveis pelo encadeamento de enunciados e pela relação de sentido que estabelecem. Sobre esse último objetivo, ele se relaciona muito com essa pergunta, essa reflexão. Algumas palavras podem evidenciar um argumento? Você já pensou sobre as palavras que você utiliza na hora da argumentação, na hora que você está sustentando uma opinião, defendendo uma opinião sua? Elas são importantes porque elas ajudam a destacar, a reforçar a ideia que você pretende. Por exemplo, quando você usa um portanto. Um portanto, ele gera a ideia de conclusão. Tudo bem que a frase que você vai usar na sequência é a conclusão do seu pensamento, a conclusão do seu raciocínio, isso sem sombra de dúvidas. Mas essa palavra, portanto, reforça essa ideia, tanto em uma redação escrita quanto em uma explanação, uma apresentação oral. Então lembre-se, vai concluir uma ideia, você pode utilizar o portanto para introduzir essa conclusão. Ou quando você vai fazer uma explicação, você pode usar um por exemplo, isso, ou você já explicou e vai reforçar essa explicação, vai detalhar ela. Você usa um ou melhor, ou seja, isto é. E se você vai fazer uma comparação, você pode usar um como, pode usar um tal qual, isso mesmo. E ainda, você pode usar outros elementos de conexão que veremos na sequência aí, através de um ensaio literário. Lembrando quais são as características desse gênero. Ele é um texto opinativo, em que se opõem ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, realizando uma avaliação sobre determinado tema. Problematiza algumas questões sobre determinado assunto, focadas pela opinião do autor e geralmente apresenta conclusões originais, sendo muito solicitado no meio escolar e acadêmico. Então, através desse gênero textual, que ele é opinativo, ele mostra opinião e argumentos, nós temos aí vários elementos que reforçam ideias de comparação, de exemplificação, explicação, de finalização, conclusão, isso mesmo. Então acompanhe e volte sua atenção para essas palavras. Que ideias elas reforçam? Nós chamamos essas palavras de operadores argumentativos. Vamos ao texto. Através de muitos espelhos. 3 edições comemoram os 150 anos de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, por Carolina Wigner. Costumo dizer ao meu filho que ele não é obrigado a gostar, mas precisa conhecer de onde são as referências que vê em filmes, livros e games. Temos, então, uma sessão de apresentação dos clássicos, que vão de Aristóteles a Madonna. Isso surgiu aqui em casa, quando ele, ainda muito pequeno, me perguntou quem era Elvis Presley. É bom por ser um clássico? Não necessariamente. Um dos historiadores da arte mais respeitados internacionalmente, Sir Ernest Gombrich, só para citar um exemplo, é criticado justamente por sequer falar de arte africana depois do Egito Antigo e por reduzir o Islã e a China, juntos, a um único breve capítulo. Da mesma forma, artistas, mulheres são raramente mencionadas em seu best-seller. Portanto, se estou partindo da ideia de clássico e estou inserida em uma cultura ocidental, você já pode rapidamente se transportar geograficamente para a Europa, convivendo com ou pertencendo à classe dominante. Imagine que você está em um agradável passeio de barco pelo rio Tâmisa e 3 meninas entediadas precisam ser entretidas antes da invenção do smartphone. As irmãs Lauren, Edith, Alice, filhas de Henry, em 4 de julho de 1862, ouviram de Charles Dodson
mais conhecido por Lewis Carroll, e que, na época, trabalhava em Oxford e já era amigo da família, a história de uma menina chamada Alice. A história precisava ser boa, e era um clássico. Chegamos a um exercício e, veja só, temos uma palavra em destaque. É um operador argumentativo. É uma palavra que destaca uma ideia. Nesse trecho, qual relação a palavra destacada estabelece entre as orações? Perceba a relação e responda. Respondeu, conseguiu perceber a relação que a palavra mas estabelece entre as duas orações? Então confira. A conjunção mas estabelece uma relação de contraste entre as orações. Isso mesmo, temos aqui algumas orações, mas duas que há esse contraste. Então nós temos precisa conhecer, mas não é obrigado a gostar. Então, você não é obrigado a gostar de algumas obras, mas você precisa conhecer as referências dessas obras. Você precisa identificá-las, você precisa ter o conhecimento. Não precisa gostar de todas as obras, e até não tem como. Então você gosta de algumas, mas é necessário conhecer todas ou várias aí do mundo contemporâneo, para que você saiba se comportar durante uma entrevista, durante uma conversa, ou mesmo saiba o que há daquilo num filme, num game, num livro, né? Seguindo agora para a nossa atividade 2, e temos uma outra expressão aqui, também operador argumentativo, a expressão da mesma forma. Nesse trecho, qual relação a palavra destacada, a expressão destacada, estabelece entre as orações? Responda.
Respondeu, conseguiu perceber? Da mesma forma, essa expressão mostra que relação entre as orações. A locução conjuntiva, da mesma forma, estabelece uma relação de comparação entre as orações. Isso mesmo, nós temos aqui a evidência de uma comparação. Então, nesse trecho, a autora traz todo um panorama, um exemplo, do teórico da arte, o Gombrich, que ele é criticado por não citar, ou citar muito pouco a cultura africana, reduzir o Islã e a China a um capítulo muito curto, sendo que são países, culturas muito vastas, e na sequência ela traz uma comparação. Da mesma forma que ele tem esse trato com a informação que foi já mencionada, ele continua tendo quando se trata com as mulheres. Quando ele se refere às mulheres na sua obra, ele tem esse mesmo estilo, de falar muito pouco ou quase nada, Então, da mesma forma, ajuda a estabelecer uma comparação entre os elementos, entre as orações. Vejamos um novo trecho. Camadas. Alice tem muitas camadas de interpretações, inclusive as que dizem respeito à biografia de Carroll. O buraco do coelho, por exemplo, é uma referência à piada particular de Oxford, de chamar as escadas na parte de trás do salão principal da Christ Church de Rabbit Hole. Assombro. As metáforas de infância, crescimento e amadurecimento são tema recorrente em histórias dessa virada do século. Um pouco depois de Alice, Sir James Matthew Barrie escreveu Peter Pan, também inspirado em uma criança, no menino Peter Davis. Ser fonte de inspiração de um personagem desses não é uma carga leve, e assombrou Peter por toda a sua vida. Vladimir, em Morfologia do Conto Maravilhoso, Vladimir Prop coloca o início da narrativa quando, depois da definição do espaço ou do tempo, necessariamente um personagem toma conhecimento de algo através de outro, e isto liga a função precedente à que vem a seguir, como, por exemplo, um coelho de colete, que mostra onde é uma passagem para o mundo mágico. Essa coisa de passagem, aliás, é repetida ad nauseam na literatura desde a saída da caverna de Platão até os mais recentes, como o armário em As Crônicas de Nárnia. É uma forma de apresentar ao leitor o momento de ruptura entre a realidade e a fantasia, e garantir a possibilidade de retorno ao status quo dessa realidade proposta. Falo em status quo porque o objetivo original desses contos era bastante reacionário e conservador. Então, novas informações nesse ensaio literário em que a autora mostra aqui a questão da vida do autor, do Lewis Carroll, também se faz presente, tem influência na obra. Então, ela cita que a Toca do Coelho era uma piada interna de um espaço onde ele trabalhava. Ainda, ela traz que outro livro, bastante famoso, também foi inspirado em uma criança. Assim como Alice foi inspirada em uma das filhas do vice-chanceler de Oxford, Peter Pan também foi inspirado em um menino chamado Peter. E ela traz uma questão aí sobre a construção dos contos, algo histórico também sobre isso. Que os contos, eles tinham essa ideia de educar as crianças. E sempre havia um momento, que é repetido até os dias de hoje, em outros contos, que traz a ruptura entre o fantasioso e o real e o fantasioso, a ida para o mundo da fantasia e o seu retorno. Sempre tem algo como uma passagem. Ela cita aí a caverna de Platão, em que as pessoas saem da caverna, e algo mais recente, como o armário das Crônicas de Nárnia, em que as pessoas vivem no mundo real, quando passam pelo armário, entram no mundo da fantasia. E ela menciona que o caráter dos contos sempre foi reacionário e conservador. O que significa isso?
mostrar que as crianças tinham seus limites e esses limites não podiam ser ultrapassados. Era uma forma de educar as crianças com base nos contos. Agora, exercício de número 3. Temos aqui novos operadores argumentativos. Os termos destacados transmitem ambos a ideia de exemplificação. Isso mesmo, o como e o por exemplo, eles servem para a gente apresentar, para nós introduzirmos exemplos nos nossos textos, na nossa fala. Mas aqui eles estão sendo empregados juntos. Explique a estratégia da autora. Qual que é o motivo dela empregar o como e o por exemplo, que têm a mesma função, juntos? Voltamos. Conseguiu responder qual é o motivo desse emprego duplo de dois conectivos que têm a mesma função, dois operadores com a mesma função? Vejamos. O emprego de termos que possuem sentidos semelhantes pode funcionar como estratégia de realce de ideias. Isso mesmo. Então, essa repetição de operadores que trazem a ideia de exemplo é um motivo de um realce. Ela realmente quer destacar essa ideia do quê? Que sempre há um elemento de passagem entre o real e o fantasioso. Então, ela usa dois operadores argumentativos para destacar esse exemplo, essa ideia. Exercício número 4. Nós temos aqui o termo do latim ad nauseam, certo? A expressão destacada significa até provocar náusea, até provocar enjoo. Qual efeito de sentido é provocado por ela no texto? Qual que é a função dela nesse trecho aqui?
Voltamos. Conseguiu justificar o emprego dessa expressão? Vejamos, a expressão destacada indica que a ideia de passagem do real para o fantasioso é repetida habitual e insistentemente, até o ponto de, metaforicamente, provocar náusea. Isso mesmo, é uma expressão para mostrar que existe tanta repetição dessa passagem do real para o fantasioso que, metaforicamente, uma metáfora, uma comparação aí, poderia causar náusea e enjoo de tanto que isso acontece, de tanto que isso persiste. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, realizamos a leitura e compreensão de fragmento do ensaio literário, percebemos o sentido de operadores argumentativos. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!